Páscoa é o ponto central da vida cristã, porque a Páscoa, ela é a ressurreição de Jesus. E se Cristo não ressuscitou, disse o apóstolo Paulo, vã é a nossa fé. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast da Igreja Cristã Mundial. E nesse mês de abril nós estamos falando sobre a Páscoa. Um mês muito especial, um tema que a gente é algo que para nós como igreja a gente tem que celebrar mesmo. Então a gente vai trazer uma série aqui de conteúdos falando sobre a Páscoa no nosso canal, para que você possa ser abençoado, a sua vida seja edificada. Então você que está aí, já curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu sempre falo, né, Deus? A gente tem aqui, ó, mensagens, tem pregação, tem louvor, tem tanta coisa boa aqui no canal. E tem mais esse conteúdo agora que vai edificar muito, muito a sua vida, a sua fé. Com certeza. Já gravamos 2 conteúdos. Um com a pastora Érica, falando sobre a importância da Páscoa na família, no ambiente familiar. O Rafael também contando o testemunho dele. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Bispo Júlio. Palminhas aí, ó. Palminhas, mandei aí, ó. Chuva de palminhas. Chuva de palminhas agora nos comentários. Tudo bem, Bispão? Tudo jóia, graças a Deus. Bênção. Glória a O Deus. Bispo esteve recentemente em Israel, né, Bispo? Uhum. E eu acho que também vai enriquecer muito a nossa conversa aqui, com as experiências também que o senhor viu lá. E a No gente Egito, inclusive. Né? Olha só. Do Egito para Israel, a Páscoa total. Opa! Como foi que o senhor falou? Foi do Império? Não, É. eu saí. A nossa primeira visita foi nas pirâmides. Uhum. O túmulo do homem que quis ser Deus. E a nossa última visita foi no túmulo vazio do Deus que se fez homem. Aleluia. Glória a Deus. O próximo é do Império. Próxima- Já chama a galera para próxima participar da já- próxima viagem. Você que tem vontade, desejo, sonho de ir para Israel, em nome de Jesus você vai. Tem caravana no próximo ano, né, Bispo? 2026 a gente vai fazer uma outra jornada. A gente vai fazer do Império ao Reino. Nós vamos começar em Roma e vamos de Roma para Israel. Vai ser assim um tempo muito precioso. Então nós vamos começar do Império que se rendeu ao Reino de Deus. Aleluia. Glória a É Deus. uma experiência incrível. Você É uma experiência histórica, cultural e espiritual. Maravilha, se você tem o sonho de conhecer Israel, já escreve aqui nos comentários, eu vou. Vou pedir pro pessoal colocar pra gente aqui o nosso WhatsApp da igreja e você quiser mais informações, pode chamar lá que a gente passa mais essas informações. Você também pode ver lá no perfil do Bispo os vídeos, fotos, muito conteúdo que foi liberado também, que você vai se inspirar para ir. É isso aí, se ainda não segue o Bispo no Instagram, para de cometer esse pecado, esse absurdo e segue lá, @Júlio Vertulo. É isso aí. Bora lá, gente? Bispo, a Páscoa, vamos abrir aqui pensando qual a importância da Páscoa na nossa vida cristã, na nossa vida de fé. Vamos lá, tem 2 tempos para você contar a Páscoa, que é a primeira Páscoa judaica, que ela acontece no livro do Êxodo, que é a saída do povo de Israel do Egito, o que para nós é um simbolismo, né? Saindo do mundo para a terra prometida, saindo da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, já é um prenúncio do que é como se Deus ilustrasse num teatro a céu aberto o seu plano, né? Deus fosse criando aquela maquete onde a gente podia se assistir. Ó, é isso que eu vou fazer, eu vou tirar vocês da escravidão, das trevas, para o reino do Filho do meu amor, né? Para a luz em Jesus através do ato da morte e do sangue do Cordeiro. Então, essa é uma forma de observar a Páscoa. Aí a gente vai entrar na Páscoa em que Jesus é morto e ressuscita. E qual é a importância? A Páscoa é o ponto central da vida cristã. Por quê? Porque a Páscoa, ela é a ressurreição de Jesus. E se Cristo não ressuscitou, disse o apóstolo Paulo, vã é a nossa fé. Ou seja, tudo isso que mobiliza o mundo, tudo isso que mobiliza o mundo há 2000 anos, a nossa vida, a nossa entrega, a vida que você vive, Tati, a vida que você vive, David, devota essa fé da hora que acorda, da hora que dorme, e às vezes no meio da madrugada também. A vida que nós vivemos, tudo isso aqui, ó,
é vão se Cristo não ressuscitou. Então a Páscoa é o ponto central do Evangelho. A mensagem central dos apóstolos era a ressurreição, a pregação central dos apóstolos era a ressurreição. É por isso que a Páscoa não pode ser ignorada dentro do contexto cristão. Ela é o fundamento da vida cristã. Se Cristo não ressuscitou, toda a fé cristã é vã. E isso a gente vê no livro de Atos, os apóstolos Por fazendo. várias vezes a pregação é a ressurreição, a mensagem da ressurreição. Maravilha. Bispo, partindo desse ponto onde nós estamos tratando não só a Páscoa cristã, mas a judaica, que é onde tudo começa ali em Êxodo 12, né? Vamos já passar essa informação tão valiosa para o pessoal. Qual o significado, da onde que surgiu essa palavra Páscoa? Tá. A Páscoa ela vem do Pessá, né? Que é passagem. Ela marca justamente a 10ª praga, que é a praga dos primogênitos. Quando todos os primogênitos do Egito são mortos, né? A morte passa. Então vamos recolocar a história ponto a ponto. Qual que é a última praga? A morte vai passar pelo Egito e ela vai atingir todos os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito de Faraó. Lembra que a primícia tem um significado espiritual muito importante. E o primogênito de Faraó, sendo Faraó um deus homem, significa que o seu primogênito seria Deus também. Ou seja, também... Ocuparia o lugar. Exatamente, ou seja, ocuparia o lugar. Então era um conflito de deuses. Todas as pragas, elas remetem a um deus da antiguidade. A praga das moscas, né? Ou seja, Baal-zebub, o deus das moscas. O Nilo era um deus. Então todas as pragas estavam ligadas a um deus, onde Moisés sobressaía sobre estes deuses. Quando a gente chega na última praga, que é a praga dos primogênitos, então qual que é a ordem de Deus ao povo hebreu? Que cada família sacrificasse um cordeiro, isso é muito importante. Sacrificasse um cordeiro, esse cordeiro teria duas funções. Ele seria alimento e ele seria proteção. Eles comeriam da carne do cordeiro, então seriam alimentados por este cordeiro para a saída que teriam. Receberiam o sustento, a provisão, o alimento necessário para poderem sair. E eles receberiam o sangue que os preservaria naquela noite. Então lembra? O sangue aplicado às portas e aos umbrais. E quando a morte passou, ela pulava a casa que estava marcada com sangue, ou seja, ela passava pela casa. Então ficou essa palavra hebraica Pessá, passagem. Páscoa. Então Páscoa significa simplesmente passagem. Naquela noite, a morte passou. Uau. A morte passou. Daí vai, acho que um texto que a gente pode ler aqui, ó, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo vai dizer assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Olha só, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não pôde com sangue. Passou. Ela teve que passar. Nessa eu não entro. Aqui eu não me meto. Uau. Então naquela noite nasce a Páscoa. O que é a Páscoa? É o Pessá, a passagem. Passou. E agora, transicionando isso para a Páscoa cristã, é o sangue de Jesus sobre a vida de cada cristão. Jesus. Então quando Jesus é morto na cruz, ele é o Cordeiro. Lembra que... Por que eles estavam apressados, né? Para tirar Jesus da cruz e logo levá-lo, porque era Páscoa, era o dia da preparação da Páscoa. Era um dia de preparação da Páscoa. Ou seja, na sequência viria a Páscoa. Então Jesus, ele morre no dia da preparação. O que foi o dia da preparação lá no Egito? Foi o dia em que eles mataram o cordeiro e se prepararam para a Páscoa. Então, Jesus, ele é o cordeiro que é morto na preparação para a Páscoa,
para que todo aquele que se abrigar sob o seu sangue não esteja mais sujeito sobre a morte. A Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O puro e precioso sangue de Jesus, ele é aquele que derramou seu sangue por nós. Ao mesmo tempo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também é o último Adão. Se o primeiro Adão nos transferiu sua culpa, o último Adão nos transferiu sua justiça. Da mesma maneira como a gente herda a culpa pelo pecado de Adão, a gente herda a justiça pelo sangue de Jesus. Então, na cruz, toda a justiça foi cumprida, foi saciada. Por isso, a cruz é o ponto central. A ressurreição é o sentido. Então, a Páscoa ela está no centro. Ela é mais importante do que qualquer outra data no cristianismo. E aí a gente tem, né, no Antigo Testamento, o Cordeiro, que da preparação para eles poderem sair do Egito, e na época de Jesus nós temos Jesus, o próprio Cordeiro. Sim. O sangue nos umbrais e o sangue de Cristo. Tem Você come conectado, aquele que né? come da minha carne. Ou seja, Jesus diz assim, na ceia nós comemos da sua carne, o pão é a carne dele. Temos o seu sangue. Né? Então a Páscoa era aquilo, era uma refeição que devia ser comida, e é interessante a instrução, né? Devia ser comida já com as suas túnicas vestidas, seus cintos amarrados, suas bolsas colocadas, Pronto para sair. seu cajado na mão e sua sandália nos pés. Então é uma comida de quem está de partida. Uau. E aí, bispo, assim, se o senhor puder contextualizar qual que era a situação de Israel naquela época, eles eram escravos, e como que isso também está relacionado com a gente também, de uma certa forma. Tá, vamos lá. Então Israel ele entra no Egito. Ele entra no Egito de uma forma favorável, que ele entra no Egito nos tempos de José. Israel dentro do Egito prospera muito, é um povo próspero. Até que se levanta um faraó que não conheceu José, não, né? E ele começa a perceber que aquele povo é o povo forte. E que aquele povo podia a qualquer hora se rebelar. Então esse faraó começa a oprimir o povo de Israel e oprimir o povo de Israel. É um espírito de orgulho e de medo trabalhando ao mesmo tempo ali. É a figura de Satanás. De Satanás. Né? É uma figura. Aí a gente tem muitos paralelos entre Moisés e Jesus, né? Porque assim como Moisés nasce, né? E os meninos é ordenada a morte aos meninos. Jesus nasce, é ordenada a morte aos meninos. Moisés encontra refúgio no Egito, né? No próprio Egito, porque ele vai se abrigar na casa de Faraó. Jesus também vai se abrigar no Egito, né? Para voltar, ele volta para liderar o seu povo, então ele se torna um profeta. Jesus é o que Moisés disse: depois de mim virá um profeta que é maior do que eu, e esse é Jesus, falando diretamente do Messias. Então, há um paralelo nessa Páscoa. Até e agora no sentido da... Quando o senhor falou, só rapidinho claro. Aqui, mas quando o senhor falou de Moisés, ele sobressaindo aos deuses do Egito, então é a figura de um homem superando os deuses do Egito. E aí eu acho maravilhoso, porque Deus não se apresentou como o próprio Deus ali para derrotar Faraó, mas fez tudo isso através de um homem. De uma pessoa. E Jesus também vem à Terra como um homem. Até o senhor ministrou uns dias atrás, né, que ele se abdicou da sua divindade. Então acho que esse paralelo também é maravilhoso, porque Jesus veio como homem também. E aí eu vejo esse paralelo que o senhor estava colocando. E ele vem numa figura do Moisés, né? Só que Moisés veio, né, trazendo a lei, né? Jesus veio para inaugurar o tempo da graça. Moisés veio criar a lei onde nos conscientiza do pecado. É pela lei que conhecemos o pecado. E então agora Jesus traz a boa notícia do Evangelho que nos liberta do pecado. Porque o pecado é o motivo da escravidão, né? Todo aquele que peca é escravo. Ou seja, essa escravidão
que havia no Egito, a escravidão, a sujeição, a submissão a Faraó, é a nossa condição sem Jesus. Escravos do pecado, servos do pecado, sujeitos ao pecado, escravizados. Quando Jesus então vem e agora nos resgata, é assim como Moisés tira o seu povo do Egito, assim Jesus nos tirou das trevas e da escravidão que vivíamos e nos trouxe para a liberdade. Se o Filho vos libertar, essa é a promessa, verdadeiramente sereis livres. Então essa é a verdade. Então Jesus, ele nos liberta da mesma figura. Então Israel era escravo no Egito, é liberto naquele dia da Páscoa, na primeira celebração de Páscoa, e Jesus na mesma data. Então todas as festas judaicas do Antigo Testamento, elas são festas proféticas. Elas apontam, né? Elas são reveladoras do que viria futuro. E a Páscoa é justamente isso. É essa profecia de que o Cordeiro morreria para que a gente fosse livre. Então toda a humanidade se tornou. Quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. Então aquilo que antes era restrito, agora se tornou aberto. Um caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. O maravilhoso também que o senhor falou aqui sobre toda a justiça foi cumprida na cruz, né? Porque Israel sai do Egito, mas eles continuam tendo que sacrificar animais em prol dos seus pecados. Mas Hebreus diz que Jesus foi o sacrifício perfeito, único. Hebreus vai falar e justamente isso, que de ano em ano os sacrifícios precisavam ser renovados. Porque, na verdade, eles apenas cobriam o pecado. Não tiravam. Não tirava o pecado. Então, os sacrifícios feitos no templo, o derramamento de sangue de bodes e de ovelhas, ele cobria o pecado. Agora, quando Cristo, né, ele de fato tira o pecado do mundo, ele tira o poder do pecado, ele vence o poder do pecado sobre nós. O Cordeiro de Deus que tira João o pecado. Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa ela é a nossa redenção, a nossa libertação, assim como foi no Egito. Então, na verdade, o Antigo Testamento, ele é, como eu vou usar a expressão, o Antigo Testamento é o primário, né? Então é como aquela professora que precisa, para ilustrar, eu não sei nem como é que é a alfabetização hoje, eu tô há muito tempo longe disso. De uma forma lúdica? Exatamente, ela precisa ilustrar. Então ela faz lá o A da abelha, né? O B de bola, essas coisas meio assim, né? Que você vai construindo ali ilustrando, desenhando ludicamente. E quando você olha, é como se Deus tivesse feito um grande teatro a céu aberto, uma grande maquete a céu aberto. Diz assim, ó, eu vou contar a história para vocês ilustrando. Então ele vai lá, pega um povo e tira esse povo daqui, leva esse povo para lá, e o sangue do cordeiro aqui, um cordeiro que morre, e ele vai mostrando todo esse caminho para que as pessoas possam perceber e entender. Então quando você lê o Antigo Testamento, você precisa ver a história do Evangelho lá. Isso é uma coisa que o senhor ensinou já pra gente na igreja, que isso é uma virada de chave, né? É você ler o Antigo Testamento e olhando assim pra ótica de Cristo. Tem que procurar Jesus ali. Tem que procurar o Evangelho ali. Onde o Evangelho está acontecendo ali. Então, se você pregar o Antigo Testamento, mas não apresentar Jesus a partir daquela leitura que você fez, o Evangelho a partir daquela leitura, você não pregou o Evangelho. Então é possível que você pregue a Bíblia sem pregar o Evangelho. E triste, né? Triste realidade. É mais comum do que se imagina. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Mas você precisa encontrar e apresentar Jesus. E a Páscoa, ela é o exemplo perfeito quando você olha essa Páscoa aqui. E aí Jesus vem cumprir essa verdadeira Páscoa agora. Porque essa Páscoa, ela era a sombra. Ela era o ensaio. Ela era uma demonstração. Essa Páscoa aqui, ela é o cumprimento, ela é a realidade, ela é valendo. E tá acessível para quem crê. Uma só por todas e acessa a todos. Porque quando Jesus derrama o seu sangue, e a gente citou um pouco, o véu é rasgado. O que era esse véu? O tabernáculo era dividido em 3 etapas, né? Então você tinha
a primeira etapa do pátio, aí você tinha o santo lugar e o santo dos santos. Esse santo dos santos é onde estava a presença, simbolizada pela arca. Então você tinha todo um processo. Então você tinha o pátio, a área externa do tabernáculo, onde você tinha as ações expiatórias. Então você tinha o altar para queimar o holocausto, derramar o sangue. Você tinha a bacia, né, para se lavar, de bronze para lavar-se. Ou seja, era a área da purificação. Depois você tinha no santo lugar os pães da preposição e o altar do incenso. É um outro ambiente, um ambiente de adoração, de rendição. E aí você tinha o ambiente restrito, fechado pelo véu onde estava a arca, a presença de Deus. E só um sacerdote podia entrar, representando todo o povo uma vez ao ano. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O que agora, então, aquilo que antes era inacessível, agora é acessível a todos. Nós podemos agora acessar a presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. É maravilhoso quando a gente olha para o Novo Testamento, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê Jesus assumindo todo o papel. Porque, por exemplo, o livro de Hebreus coloca Jesus tanto quanto o sacerdote, como o sacrifício. Então, se no Antigo Testamento você tinha um sacerdote imperfeito, que tinha que levar um sacrifício, fazer o sacrifício por ele, pelos seus próprios pecados, e trazendo uma representatividade do povo ali também. Jesus, no Novo Testamento, ele representa o povo, ele representa a Deus, ele é o tudo, ele é o todo, ele é o elo em tudo. Ele é o elo perdido, ele é o ponto que liga céus e terra. Ele reaproxima Deus e o homem, ele faz a reconciliação. O que foi quebrado no Éden, né, foi restaurado em Jesus e aperfeiçoado nele. Ainda sobre essa questão do Antigo Testamento, bispo, o senhor pode comentar com a gente alguns exemplos que a gente pode encontrar, Jesus, que a gente pode encontrar a história de Jesus na queda, quando Deus vai, faz a pele, mata, né? Exatamente, ele mata o animal para cobrir o pecado de Adão. Adão tenta cobrir os seus pecados com as folhas. É uma cobertura imprópria. E foge, não é? Que é a religião, né? A religião que tenta fazer as suas coberturas próprias, de tal maneira que não consegue não cair. Alguém tem que morrer. A questão é essa. O salário do pecado é morte. Então, se houve pecado, tem que haver morte. Então, nós temos ali um animal inocente. Já é um anúncio. O animal inocente morre. O animal pecou? Quem Não. pecou foi Adão. Mas o animal inocente morre para que Adão possa viver. Tem um livro que a equipe pode colocar no link aqui, Retratos da Graça, Eu ia falar exatamente. onde nós vamos encontrar várias e várias histórias trazendo essa representatividade. Ele vai estar sempre ali. Não, e incrível exemplo, né? Até hoje eu lembro assim, Manassés foi um dos piores reis. Ou pior. O pior, né? pior. O pior rei. E você encontrar a graça alcançando ele no final ali da história. Esse livro. Ele é o pior rei com o reinado mais longo. Verdade. Olha só. Essa é a parada que para mim faz, assim, é muito tremendo, porque a questão é o seguinte: eu tava num funeral, enterrando uma pessoa, um jovem me procurou e falou assim: pô, por que fulano foi tão bom? Ciclano ali é uma praga, uma peste, e permanece. A graça de Deus também é o tempo da oportunidade. É tão extraordinário isso, que é maravilhoso. Porque Manassés, o pior rei, e foi o que ficou mais tempo no trono. A graça de Deus, ela também se revela na oportunidade do tempo que se prolonga, aguardando a sua rendição. Manassés é capturado, é levado. Manassés é colocado sob correntes. Manassés coloca uma argola no seu nariz, né? Como um boi,
para simbolizar o pecado, o domínio. Você está governado, né? Porque aquela argola, quando no nariz do boi, ela mostra que você toda a sua força. Então, qualquer homem, se você pegar com 2 dedos aquela argola, você leva o boi para onde você quiser. Você torce o boi, você faz o boi deitar, você leva o boi. Domina É, sobre ele. e aí isso domina já é um dos domínios das trevas, o diabo faz na Você vida tá das governado, pessoas. entendeu? E essa é a parada. Então, quando ele é levado cativo, é colocado uma argola no seu nariz. Você está preso, você é um escravo, você é dominado. E lá, nessa condição, escravo, dominado, caído no chão, ele encontra Deus e encontra a sua graça. Uau. É a obra de Cristo, está disponível a todos. Tudo Às vezes bem. a pessoa fala, nossa, a pessoa fez tudo isso, agora está na igreja. Exatamente. É interessante, por exemplo, o Salmo de número 51. O Salmo de número 51, ele retrata um momento muito triste da vida de Davi, que é quando ele é confrontado pelo profeta Natan a respeito do seu pecado. O pecado do rei está exposto. E então Davi se apresenta com quebrantamento, arrependimento, quebrantamento, constrangimento diante de Deus, buscando sua graça, sua misericórdia, sua restauração, orando, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura-me, a alegria da tua salvação. É uma das poesias mais belas e lindas, né? O Salmo 51. E aí ele vai dizer assim, quando ele completa a expressão de redenção, ele vai dizer assim, para que eu possa ensinar os ímpios o caminho. Olha só, aí alguém vai dizer assim, cara, tu pecou feio, pegou a mulher do cara, engravidou a mulher do cara, matou o cara, e agora você tá aqui querendo me ensinar. É isso aí, eu fiz o caminho do arrependimento, eu fiz o caminho da restauração e eu queria ensinar para você esse caminho agora. Então às vezes as pessoas falam, pecou a vida toda, agora tá na igreja. É Exatamente isso. E eu vim aqui falar com você justamente sobre isso. Se Deus fez comigo, faz com você Eu também. pequei, mas eu descobri o caminho da redenção. A graça. Glória a Deus. Eu encontrei esse caminho. E eu tô aqui querendo contar para você esse caminho. Entendeu? Tipo assim, é justamente isso. Então não é dizer que ser o cristão genuíno não é posar de perfeito. É assumir a nossa desgraça como pecador e dizer assim, já não é mais isso na minha vida. Você tem toda a razão em dizer o que eu fui. E outra, ainda pior. Eu tenho coisas tão piores em mim que você não tem a menor noção. Você só sabe o que viu. Mas eu encontrei o caminho. Eu queria te ensinar esse caminho. Eu amo quando Davi usa essa expressão para ensinar o caminho. Glória a Deus. Bispo, passando agora para um outro bloco, a gente entendeu bastante aqui sobre essa questão da história, da Páscoa judaica, Páscoa cristã e como elas se entrelaçam, mas o senhor sendo hoje um dos pregadores aí mais importantes do Brasil, que viaja várias igrejas... Conta a sua. Deixa esse Bom, eu tenho essa consideração. E viaja várias igrejas no Brasil e até fora do Brasil. Eu queria que o senhor passasse um pouco aqui pra gente qual a visão que o senhor tem hoje da Páscoa na igreja brasileira. O senhor acredita, com tantos anos de evangelho, que a coisa progrediu, ela degrediu? Como que é a Páscoa hoje na igreja brasileira, sabendo, como o senhor mesmo disse aqui, que é o principal feriado, a principal data, né? Feriado não, a principal data a ser comemorada pelo cristão. Eu acho assim, a gente precisa valorizar a teologia da cruz. Estou usando essa expressão, não é uma expressão, né? Talvez Mas eu acho que é para criar entendimento. Da redenção. Eu usaria para criar acessibilidade à teologia da cruz. Porque hoje a gente tem uma teologia terapêutica tomando conta dos púlpitos. Ela é muito terapêutica. A gente já teve as discussões de teologia da prosperidade, teologia cult, né?
a teologia da libertação, essa atingiu muito o cerne católico, né? Na teologia da libertação foi muito, afetou muito a Igreja Católica, e eu vejo que enfraqueceu o sermão de muitos padres, né? Considerando teologicamente tudo. A teologia da prosperidade, a teologia coach, a teologia... E hoje a gente está vendo muito teologia terapêutica. Eu estou usando esse nome, tá? Uhum. E que a gente coloca o quê? Ok, eu te ensino a viver. Eu te ensino a se aceitar. Então, todas coisas boas. Não estou dizendo que a gente não precisa gastar tempo com essas coisas, não. Porque acho que a igreja é uma comunidade, ela precisa ser um centro de ensino, de formação, de educação, de instrução para a vida. Não é isso que eu estou questionando. Uma dieta balanceada. Dieta balanceada, boa. É aquilo que eu falo, né? Eu uso o exemplo da mãe, né? A mãe, mesmo que não tenha feito uma aula de nutrição, ela sabe de algum jeito equilibrar a dieta da família no cardápio que ela vai fazendo ao longo da semana, né? Então, a gente precisa disso. Mas a teologia da cruz, para nós, ela precisa ser resgatada. Porque ela vai falar dessa redenção, desse ato redentor, dessa libertação espiritual que nós precisamos ver. Porque nós precisamos entender que nós estamos mortos sem Deus. Sem Deus nós estamos mortos. Não é que a gente vai melhorar a sua vida se tu vier para a igreja. O evangelho vai te dar a vida. É muito diferente. Não é que nós vamos dar uma... A gente vai te dar uma fórmula mágica. Não é que nós vamos te reformar, não. Não é que nós vamos reformar, não. A sua vida tem que morrer para uma outra vida nascer. Então, essa teologia da cruz, ela foi perdendo espaço. Por quê? Porque o apelo midiático das outras mensagens que comunica com as pessoas, e que talvez até tenha sentido na questão da evangelização, talvez até isso toque as pessoas, ou traga as pessoas, ou de alguma maneira cria ali uma brecha de entrada na vida das pessoas. Eu não sou radical de um ou outro, vocês me conhecem há muito tempo. Uhum. Mas eu acho que uma vez que as pessoas vêm, e aí a gente não quer gastar tempo num culto, e eu falo isso com muita tristeza, para ensinar os princípios redentivos do Evangelho. Então eu sempre falo isso quando eu instruo os pregadores: termine com Cristo, termine com o Evangelho, a sua pregação, termine com a realidade de que a pessoa precisa nascer de novo. Porque essa é a mensagem urgente. Essa é a mensagem urgente. Então a Páscoa traz para nós um retorno. Um retorno a essa mensagem. A cruz é grotesca. A cruz é um escândalo. A cruz é loucura. Só estou citando a Bíblia. Uhum. A cruz é desagradável. Porque encarar a cruz não é bonita. A cruz não é instagramável. A cruz é um escândalo. E se a gente não observá-la como tal, talvez o nosso evangelho não se torne profundo como seria necessário. É uma triste realidade, mas, por exemplo, a humanidade em si, né, as pessoas fizeram da Páscoa, e aí não só no ambiente igreja, mas fizeram da Páscoa algo comercial. Então eles inseriram o chocolate, o coelhinho, e viram uma oportunidade de se ganhar. Quando a essência da Páscoa foi aquilo que se perdeu. Jesus perdeu a vida dele e nós ganhamos a vida. Enfim, mas na igreja também, talvez não vamos generalizar, mas existem pessoas hoje que também estão comercializando. A gente está vivendo uma geração, e aí a gente precisa fazer as leituras da geração e do ambiente onde a gente está. Existe, claro, sempre vai existir quem comercializa. De vendendo uma própria imagem, de tentando vender algo Deixa próprio, eu te falar. ao invés de compartilhar aquilo que realmente importa. Cara, eu vou falar que eu vou te dizer o seguinte:
a gente vive uma geração da Gourmetização. Então tudo fica gourmetizado. Então tudo virou gourmetizado. Então, o que a gente busca hoje? A gente busca um hambúrguer gourmet. Uma pizza gourmet. O que é? É a mesma receita. Era um evangelho gourmet. A mesma receita, usando os princípios ali e tal. Os elementos são os mesmos. Porque o hambúrguer que a gente comia olha, eu vou falar aqui de 30 para 40 anos atrás, lá no Cochicho. Vocês não têm a menor noção. Não, Eu nem sei o que é. Cochicho. O Mogiano vai lembrar do Estrela, outros Estrela, assim. ok. Estrela eu já Que comi. já é mais tá atual, mas era o e as pessoas comiam isso, né? Então aí foi tudo é pão, hambúrguer, carne e queijo, né? Tipo 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. E aí a gente gourmetizou. A gente pegou as mesmas coisas empilhadas e tentou dar um ar diferente. A grande questão que eu vejo nisso, aí não é o problema você tornar palatável, mas é quando você empobrece a essência, empobrece sabe? E esse é meu temor. Eu acho que assim, fazer mais bonito, fazer mais vistoso, mas é quando você empobrece a essência. Você empobrece o nutriente. A aparência vale mais. Então a gente tem muita aparência hoje. Muita gente dando estética em vez de essência, né? Então é tornar instagramável. Então eu temo muito quando a gente tenta ordenar as coisas de maneira que ela fique de uma estética mais... Pensando só na estética, no viral, no que vai dar like, o que vai chamar a atenção. Esse é o meu ponto, porque eu vejo, às vezes, e mais uma vez é uma forma, eu não estou generalizando, mas às vezes parece, por exemplo, que tem alguém pregando pensando no corte. Tem. Com certeza. Que tem alguém... Existe ali o que ele está fazendo, que era para estar falando sobre Jesus, fazer o nome de Jesus famoso, ele está muito mais tentando se vender a própria imagem. Então, Olha é a teu mesma feed comercialização que fizeram da Páscoa, então ele está tentando fazer da igreja. De hoje você vai perceber gente que não prega. Por quê? Porque o momento é do react. Então eu pego o ato falho do outro. Eu pego o que para mim é a heresia do outro. Eu pego os 30 segundos, os piores 30 segundos do outro, para tentar fazer os meus melhores 30 segundos. Sem contexto, sem nada. Então, eu percebo muito isso. Então, assim, você vê que a pessoa não está pregando. O bom trabalho dele é despregar o que o outro pregou. E esse despregar é muito curioso. E a gente está vivendo... eu sou muito cuidadoso, eu não gosto de meter nessas coisas, eu gosto de pregar a mensagem que Deus me deu, tal, vou pregar, vou ministrar, mas as incoerências vão aparecendo. Então, por exemplo, a turma crítica, ácida, né, que está aí na internet todo dia despregando o que alguns pregam, porque ele vai procurar os seus piores 30 segundos para fazer os melhores 30 segundos dele. Então ele não vai te julgar pelo seu melhor, ele vai te avaliar pelo seu pior. Né? Então, por exemplo, a gente está vivendo nesse exato momento que a gente está gravando esse podcast, há algumas semanas nós tivemos um problema com um pastor conhecido nas redes, tal, e que era um pastor muito agressivo com todo mundo, na sua maneira de avaliar, de se expressar, de se colocar. E aí, a turma que é do lado dele, que agora a gente tem lados, infelizmente, né? Polarizou, né? Polarizou também o evangelho. A turma do lado dele, que com outros era justiceira, porque tem a diferença de ser justo e justiceiro. Tem a diferença de ser justo e justiceiro.
Então eu muitas vezes não me coloco nessas coisas porque eu não quero ser justiceiro. Só quero ser justo. E já está difícil para mim. Não quero ser justiceiro. A turma pro lado dele tratou como, olha, que bonito arrependimento, que bonita confissão. Ou seja, eu trato os meus com uma régua e trato os outros com outra régua. A gente vive tanto disso que eu acabo, né, meio que me desconectando dessas coisas. Deixa eu focar aqui no que Deus quer falar. O que eu tenho para fazer? O que eu tenho para pregar? O que eu tenho para falar? Alimentar a igreja. Então as pessoas vêm muitas vezes me procuram. Você viu tal coisa? Ah, não vi. Sabe de fulano? Não sei. Conhece ciclano? Não conheço. Você já ouviu a música do ciclano? Ah, nunca ouvi. Aí os caras falam, que mundo você vive? Aí eu falo, no meu, que Deus me deu. Aqui na minha Bíblia. A minha Bíblia, eu guardo a minha Bíblia, dos meus livros ali, da minha sala. Se eu posso estar ali, para mim é maravilhoso. Parece uns haters, né, bispo? Ah, isso aí não... O hater é bom. Mas assim, pegando isso que você falou... Só me fizeram bem até hoje. Do David, das igrejas, né? Do cara pregar, e só pensando no corte, né? Acho que também vai muito do que Hebreus fala sobre o leite, né? Vocês ainda estão no leite. Aí também você não leva para a igreja uma profundidade de palavra. Exatamente. Então, eu acho que na igreja precisa ter um equilíbrio nutricional, né? Vamos de novo nessa mesma analogia. O exemplo do avião. As duas asas do avião. É isso aí. Você precisa equilibrar as coisas. E na igreja você tem gente chegando, você tem gente mais madura, você tem conversas que você pode ter em diferentes ambientes. Então eu acho que a igreja precisa ter, né? Eu não posso ser uma igreja que ataca só uma posição e nem outra. O problema é que a gente tornou as igrejas muito personalistas. E por que eu digo isso? É uma luta. Eu sou pastor há 26 anos, gente. Então eu tô no campo há muito tempo jogando esse jogo. E o senhor vai em várias igrejas também, né? Todo dia. Então, assim, a gente entrou num ambiente onde ficou muito personalista. Então, se o pastor... Porque a gente tem os 5 ministérios da palavra. A gente está bem longe da Páscoa, a nossa conversa está indo, hein, gente? Mas tudo bem. Eu só estou respondendo vocês, tá? Vocês que são diretores. Vamos voltar aqui. Eu sou só o convidado. Então, tem os 5 ministérios da palavra. Então, esses 5 ministérios precisam estar presentes na igreja. Agora, se eu só tiver espaço na igreja para os meus semelhantes, a minha igreja vai ficar empobrecida em alguma área. Então, se eu sou um pastor com um chamado de mestre, e eu só me dou bem com os mestres, a minha igreja vai ficar empobrecida em outras áreas. Ela vai ser uma igreja com... Vamos lá, geralmente pastor e mestre se dá bem. Ministério pastoral e ministério de mestre se dá bem. Caminham bem juntos. Então você tem uma igreja de boa palavra, de bom cuidado, mas que não tem alcance de pessoas. Um alcance reduzido. Geralmente profeta e evangelista se dá bem. Né? Aí o cara tem uma igreja de alcance de pessoas, de ativação de pessoas, movimenta muita gente, mas aí ele tem pouco cuidado e pouca profundidade. Aí esses dois ficam brigando aqui, ó. E aí é que eu vejo que entra o chamado apostólico. Porque, vamos lá, não sei se vocês conhecem pelos dedos os ministérios. Todo mundo conhece. Talvez o pessoal conheça essa didática aí, não. Mostra pra gente aí. Então vamos lá. Talvez o pessoal de casa acho que eu vi na seja aula interessante. mas eu não vamos lembro. Lá. Ó, então vamos lá, né? Então a gente tem aqui, ó. A gente tem o mestre, que é o pequenininho aqui, ó. Aquele ele gosta de vasculhar as coisinhas da Bíblia, tal, aquela coisa ali, né, descaça lá dentro. Né? É um pequenininho, ele entra lá. Aí a gente tem aqui o pastoral, que é o dedo da aliança. Show. Porque o pastor é com quem você casa, né? O ideal é que você desfrute a vida com o seu pastor, né? A vida pastoral, né? Então, por exemplo, eu tive o privilégio, não batizei a Tati, mas casei a Tati, apresentei a filha da Tati, batizei você, casei você, ordenei você pastor, ou seja, né? Apresentou meus filhos. Tem seus filhos, né? Tive papel na educação da sua esposa desde criança no evangelho, apacentei sua família, seu sogro, sua sogra, ou seja,
É aqui, ó. É pra vida toda, é aliança. É o dedo da aliança com quem você convive, né? O maiorzão que alcança mais longe, né? Evangelista. É o evangelista, né? O profeta, que é o... Eis que te Tinha digo. que ser o profeta esse, Você tinha. nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. E aí você tem esse aqui, ó, Ah, eu imagino por quê. né? Que ele é... Ele é forte, né? Só que ele dá sentido a todos os outros. Ele é o que alcança. Ele é o Ele que alcança naturalmente toca a todos, E esse é o né? Apostólico. É apostólico. Então, olha só, aí você tira o apostólico que faz o papel do pai da casa, né? Paternal, né? Do formador, do aglutinador, do que dá propósito. Aí você vai ter 2 filhos para um lado, 2 filhos para o outro, que não se entende. É quando você junta todos aqui, ó. O Maravilha. ministério flui. Então, é por isso que esse personalismo precisa. Então, tem muita coisa que na igreja não tem a ver com o meu perfil. Mas eu dou aquele meu passo para trás, porque eu sei que a igreja precisa daquilo. Isso é uma coisa que eu admiro muito no senhor. Por exemplo, eu tenho 3 filhos lá em casa. Um tem 5 meses, o outro tem 3 anos, o outro tem 9. Eu preciso pôr uma mesa que alimente todos. Todos. Não posso colocar. Se eu colocar só um tipo de comida, os 3 não comem. Então tem que ser uma mesa que realmente alimente todos. E eu trouxe essa pergunta aqui pra gente, e realmente pra gente, porque o objetivo desse conteúdo nosso aqui é abençoar a vida da igreja, como corpo, como instituição num todo. E são muitos e muitos pastores que acompanham o senhor, a gente sabe disso, e talvez isso seja uma vacina para eles, né? Então, quando eu trouxe a ideia de que, assim como o mundo comercializou a Páscoa, infelizmente, nós temos hoje dentro do Evangelho algumas pessoas comercializando essa situação, talvez isso pode ser uma vacina para muitas pessoas aqui que pode dar um passinho para trás e falar, opa, Sim. deixa eu me manter aqui no lugar Você certo. já me ouviu ensinar isso, e eu acho que é uma das coisas importantes para a gente ensinar. Tudo aquilo que a gente abre mão, alguém se apropria. Liderança não deixa vácuo. Se você não está influenciando, alguém está influenciando. Influência é presente. Influência não deixa vácuo. Então, o que acontece com alguns de nós? Nós abdicamos de atuar presentemente em alguns assuntos e fugimos deles porque algumas pessoas distorceram. Então eu não quero estar ligado a isso. Então é muito comum, e eu vejo muitos pastores errarem nisso, e consequentemente levando suas igrejas a perderem alguns tesouros. Então, por exemplo, o Natal é ensinado de maneira errada e usado de maneira errada. E por causa disso eu paro de falar do Natal, porque eu não quero estar ligado a esse movimento errado. Quando eu poderia trazer a melhor mensagem de Natal que as pessoas poderiam ouvir. Por quê? Porque eu sei o que é o Natal de verdade. Eu conheço todos os aspectos do Natal. Eu conheço todas as implicações do Natal. Mas por quê? O Natal é usado comercialmente, o Natal é distorcido, o Natal foi apropriado por uma cultura, eu paro de falar do Natal. Muito pelo contrário, aí que você tem que ir. O remédio não é deixar de fazer, né? Mas Fazer a o gente- certo. Aí alguém abusou do tema dinheiro ou finanças na igreja. O que eu faço? Paro de falar de dinheiro e finanças, porque eu não quero me misturar com essas pessoas que abusaram do tema dinheiro e finanças na igreja. Eu paro. Em vez de eu colocar a mensagem correta, central e bíblica, eu me afasto e deixo esse tema, que esse tema não é para mim. Aí alguém abusou do tema libertação ou sexualidade na igreja. O que eu faço? Passo atrás, porque eu não quero me meter com essas coisas. E eu tenho a boa mensagem para essa área. Você tem a Né? verdade ali. Exatamente. Por exemplo, a gente tem uma discordância com respeito aos católicos, com respeito a Maria. A gente tem uma discordância teológica, né? Aí o que muitos pastores fazem? O cara prega sobre Débora, o cara prega sobre Ana, mas ele não prega sobre Maria. E aí esse tipo de coisa é que a gente precisa entender. E aí chegamos à Páscoa. Então, ok, a Páscoa foi distorcida, a Páscoa foi corrompida pelo
coelhinho, pelo chocolate, pela data comercial e tudo mais que você colocou aí. Exato. Agora eu, dentro da minha casa, vou ensinar o quê? Eu, dentro da igreja, vou ensinar o quê? Então a influência que você não está dando, alguém está dando. Então sim. Então meus filhos, como é que é a Páscoa dos meus filhos? Cara, eles ganham ovo e comem, mas acordaram até bem pouco tempo que a gente fazia, 6 da manhã, todo domingo de Páscoa, 6 da manhã, a gente estava lá celebrando a ressurreição de Jesus no amanhecer do dia. Glória a Deus. Sabem, conhecem, interpretam, cantaram nos corais. Pergunto para os meus filhos o que é a Páscoa. O que eles esperam da Páscoa. E com certeza eles vão levar isso para a família que Para a eles vão família viver. deles. Isso Essa continua. Isso segue. Então, o que é a Páscoa? É um momento propício de anunciar. Como eu disse no início da nossa conversa, as festas eram proféticas, mas também eram didáticas. Uma festa, as festas, os feriados eram didáticos, porque eles são a memória de um tempo. É que a gente tem uma concepção de feriado. Do brasileiro. É pra ficar em do casa brasileiro. assistindo Netflix ou pra descer pra praia? Então, mas qual é o motivo do feriado? Ele é um memorial. É uma celebração. Então é um tempo para que aquilo não seja esquecido, para que aquilo não seja, né? Mas nós transformamos isso em um dia de folga. Então o que é feriado? Feriado é dia de folga. Falando em memorial, a ceia é um memorial da Páscoa? Sim, com certeza. Com certeza, ela é instituída, né? Porque quando Jesus institui a ceia, né? Ele pergunta para os seus discípulos, lembra do texto? Ele pergunta assim, onde comerei a Páscoa convosco? Então, a refeição que Jesus faz com seus discípulos é a refeição O da senhor Páscoa. teve no cenáculo, lá quando foi para Sim, né? é o lugar que se, né, estima-se que seja o cenáculo, se não ali algo muito próximo dali, vamos assim dizer, né? É aquele que não dá para cravar. Que não dá mais, já dá para você. Exatamente. Então era um ambiente, um salão bem colado ao muro de Jerusalém, bem na entrada da cidade murada, né? Você bem ali naquele pedaço, a poucos passos ali do portão para entrar na cidade murada. É um espaço interessante, porque é provavelmente onde aconteceu o jantar da ceia e também o Pentecostes, né? Provavelmente o mesmo local. Tava pensando aqui, né, como às vezes a gente não tem ideia de como é difícil a Páscoa cristã de alguma forma entrar na cabeça do judeu, né? Por exemplo, quando Jesus está falando ali com o pessoal, ele está dizendo assim, olha, quem quiser ter parte comigo vai ter que comer da minha carne, vai ter que beber do meu sangue. Como essa ideia da ceia cristã é meio complicada para o judeu. O senhor que estava lá, que passou um tempo ali e viu um pouco da cultura deles e que conhece mais do que a gente. O Paulo vai dizer que o endurecimento deles é a entrada nossa, né? Dos gentios. Dos gentios. Então esse endurecimento deles nos deu o privilégio de poder entrar. Isso é muito significativo. Então, mas para eles eu acho que assim, porque o que Jesus fez foi reproduzir. Porque a refeição da Páscoa era o cordeiro morto, mas também tinha o vinho, também tinha o pão asmo, tinha as ervas amargas. Ou seja, estava tudo ali. Então eles também comiam simbolicamente aquele pão e bebiam o cálice. As ervas amargas e o pão sem fermento, né? Tem alguma representatividade que aponta para a obra também da cruz? As ervas amargas é para que eles nunca se esquecessem da angústia do Egito. O problema é quando você esquece de onde saiu, né? Você perde a gratidão. Porque a gente se acostuma com coisa boa. Exatamente. É exatamente por isso que tem um memorial, né? Fazer isso em memória de mim. O pão sem fermento, ele era o pão que... porque não deu tempo de fermentar.
você não tinha tempo de fermentar ele, você teve que sair, né? Rapidamente. Então é a urgência, né? Ó, é urgente. Esse chamado, né? Exatamente. Glória a Deus. Bispo, de tantos símbolos que a igreja poderia se apropriar para ter essa referência de redenção, poderia usar os espinhos da cruz, poderia usar a coroa de espinhos, o manto, tantas coisas, né, nessa obra redentora de Jesus, tanto da sua passagem pela terra, os milagres que foram feitos, a sua prisão, a sua traição, a sua ressurreição. Por que a cruz? A cruz é o antes e o depois. Ela é o ápice de toda a história. É lá que se dá a reconciliação pelo sangue. Então, a nossa cruz, ela esteticamente não tem nada a ver com a cruz que Cristo é crucificado. Então, né, ela foi organizada, mas ela é o símbolo mais perfeito, o ícone mais perfeito, né, da comunicação. A cruz é onde o Filho de Deus se rende por nós, onde céus e terra de novo se encontram. Então, a ressurreição dá sentido a tudo, né? Mas eu não tenho como a gente fazer o símbolo a partir do túmulo. Mas a morte e ressurreição de Jesus é nosso ponto central. Então a cruz, ela representa, ela era o instrumento de morte que se tornou o sinal da vida, né? Então, quando Cristo é crucificado pelo Império Romano, a Roma tinha na cruz o seu símbolo de morte, de vergonha, porque a cruz, ela expunha o crucificado. É a exposição da vergonha, é a exposição da condenação. Então, a cruz é um tipo de morte que expõe, né? Então, por exemplo, onde Cristo foi crucificado, se você, né, estiver lá, você vai perceber, ela é como se fosse... É no alto, assim? Não é alto. Não é no alto. Né? Eu sempre imaginei a cruz num lugar alto, né, que todo mundo vê. Não. O que acontece? Por trás dela tem um monte chamado Caveira, né? Daí o nome, né? Então, este monte fica bem atrás de onde ela teria acontecido a crucificação. Nesse sentido, a crucificação teria acontecido à beira de uma estrada que entrava em Jerusalém. E onde as pessoas entravam na cidade e passavam e viam. Como se fosse ali meio que a rodoviária da chegada, entendeu? Onde as caravanas, os camelos estão passando, as coisas estão ali, porque a cruz só faz sentido na exposição pública, né? E aí, quando Cristo é crucificado, Paulo vai dizer isso, né? Ele expôs publicamente a derrota dos principados e potestades. A cruz expõe publicamente, né, a nossa vitória e a derrota do nosso adversário. Então ela é um símbolo que de morte gerou vida, de maldição virou bênção. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, está escrito. Mas foi na cruz que eu fui abençoado. Uau. Ele tomou sobre si, né? A cruz é um lugar de dores terríveis, né? De dores terríveis e agoniantes, porque você morre de agonia na cruz. Acho que morre sufocado, né? Porque o que acontece? O seu peso vai caindo, você está aqui, você começa a sufocar, e você precisa voltar. Quando você volta, você coloca o seu peso sobre os seus pés ou sobre os seus braços, de novo, que estão crucificados. As dores são terríveis e aquilo começa... Aquele prego aqui. E aí você começa de novo a... Ali a gente vê que Jesus realmente se entregou, né? Porque ele diz, olha, eu entrego o meu espírito. Entrego o meu espírito. E eles
eu lembro da passagem que os judeus iam até as autoridades ali para poder pedir que fossem quebrar as pernas Quebrar os dos ossos. 3 condenados que estavam ali na cruz, para que realmente eles se soltassem e fossem mesmo sufocados ali e morressem, né? Para que eles não ficassem ali até depois Até do porque horário a da Páscoa preparação. estava por causa da Páscoa. entrando e tal, e eles queriam, tipo, dar aquela apaziguada na cidade. Porque uma das coisas... Só que aí Jesus já estava morto, Da porque ele já tinha cruz. se entregado. Uma das questões da cruz é que era uma morte lenta e dolorosa, prolongada, e o corpo ficava exposto. Mas como eles queriam, né, rapidez, por aquela questão da Páscoa e tudo mais, então você vê que isso acontece. Mas Jesus, porque havia uma profecia que nenhum dos ossos dele seria quebrado. E tanto que a lança vai. Quando chega lá, perfura. Jesus já está morto. Ele vai lá, Exatamente. perfura e vê que Jesus está Exatamente. morto. E é muito, tudo muito perfeito, as profecias se cumpriram, né? Maldito tudo aquele que for pendurado no madeiro. É uma riqueza de detalhes extraordinária. Que a forma de condenação do judeu não era a cruz. Isso era uma forma utilizada Romano. pelos romanos. O judeu apedrejava, fazia... Eu matava Pedro Mas, maldito todo aquele que for pendurado no madeira. no madeiro. E aí você vê lá no início o homem caindo em pecado, indo num madeiro, numa árvore, né? A mulher pegando do fruto. Mas agora também na cruz a gente encontra a vida, a restauração. Essas coisas Tudo assim, muito muito conectadas. É muito uma única perfeito. história. E, Bispo, olhando assim a morte, né, na sexta, como que a gente pode interpretar o silêncio de Deus no sábado? Porque eu fico imaginando a tristeza que Dos foi discípulos, todo mundo que acompanhava Cara, Jesus. que ele falou que ressuscitaria, né? Mas eu fico até imaginando. Eu acho que não sei se eu teria essa fé se eu fosse daquela época, Senhor. Eu não sei se. Mas a própria Bíblia diz que eles não entendiam. Quando, todas as vezes que ele falava sobre isso, a Bíblia diz que eles não entendiam. Como que a gente pode interpretar esse silêncio de Deus? Parece que nada está acontecendo quando tudo está se resolvendo, né? Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que ele desce às regiões mais baixas da terra. Ele toma a chave da morte e do inferno. Uau. Ele leva cativo o cativeiro. Ele sobe novamente, dando dons aos homens. Efésios capítulo de número 4. Então, enquanto nós estamos achando que nada estava acontecendo, tudo estava se resolvendo. Esse silêncio de Deus muitas vezes na nossa vida, né? A gente não tem noção, mas tudo está se resolvendo. Tudo estava acontecendo. É aquela coisa, é o duro de acreditar, porque a gente imagina que as coisas serão feitas de um jeito. Imaginávamos, lembra a conversa dos discípulos do caminho? Nós imaginávamos que era ele que ia nos libertar do poder de Roma. Então eles criaram um filme na cabeça deles. Eles imaginavam um Davi. Um Davi que viria, romperia, venceria, derrotaria os romanos, fariam deles a grande nação, uma luz para o mundo, né? Uma potência mundial, um novo império. E aí... Ele ia vir apresentar um outro reino. Exatamente. Eles se decepcionam com Deus? Não. Com a história que eles mesmo criaram na cabeça deles. Eles se frustram com aquilo. E é isso que você se frustra. Porque você vai nesse espírito de querer também criar esse desenho na sua cabeça, que às vezes não é verdade. Nem os líderes religiosos que tinham todas as profecias conseguiram, né? Se os olhos do entendimento não forem abertos, e essa deve ser a nossa oração, as pessoas não serão convencidas. A explicação, você não vai assimilar a explicação. Você só pode receber uma revelação. O bispo, eu imagino que existem coisas assim também, que existem momentos da vida onde aquilo vai ser revelado pra gente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Porque tem alguns textos aí nos evangelhos que diz que quando Jesus falava algumas coisas, os discípulos não entendiam, e o texto termina dizendo, porque lhes foram cegados os olhos, para que eles não entendessem. Então você entende no texto que o próprio Deus colocou uma situação de que
naquele momento eles não entendessem, para que futuramente eles entendessem. O senhor acredita que, por exemplo, hoje existem muitas coisas ainda que nós ainda vamos entender, que nós ainda Com vamos... certeza, ainda estamos descobrindo todo dia. Todo dia nossos olhos se abrem. O que a gente não se pode é conformar-se na nossa religião. Se a gente se abrir todos os dias, a gente vai ser revelado. Os textos vão se abrir para nós. O Espírito Santo vai testificar conosco. Sabe, essa glória de Deus vai se revelar. Então, os olhos do entendimento têm que ser abertos. Você precisa ver, ser revelado para você. Se não for revelado, não adianta explicação onde não há revelação. Então, às vezes, a gente está se ocupando em explicar quando a nossa chamada, né, é orar para que seja revelado. Glória a Deus. O senhor teve ali no túmulo. Lá em Israel tem lá, Ok. né? Qual foi, assim, o sentimento? O que o senhor acho que já foi 3, né? 3 vezes. Acho que, claro, deve ser sempre uma experiência, né? Sempre. Conta a experiência, a emoção da primeira vez. Cara, quando você entra ali, né, você tem todos os elementos que comprovam a sua fé. Então você tem elementos que testificam a sua fé. Então a gente vê o cenário. Eu não preciso daquilo para crer. Sim. Essa é a grande questão. É um privilégio poder olhar toda aquela cena e entender todo o processo. Então é uma coisa bem legal que o túmulo hoje é um jardim, né, preservado por uma missão. Chama Jardim do Túmulo, né? Sim, sim. Então a gente tem o privilégio de fazer uma ceia nesse jardim. Então você entra no túmulo, né? Tá vazio. Que Uau. você consegue, graças a Deus Glória por a isso, Deus. ter seu sentido, né? Você consegue entender como tudo aquilo foi, né? Foi feito. Você percebe lá algumas coisas e te dá aquela sensação. Todas as vezes, para mim, acho que a minha fé não se tornou mais forte por isso, tá? Aí a gente tem o privilégio de poder celebrar uma ceia nesse jardim. Eles têm alguns espaços reservados, tal, é bem agradável. E é uma experiência muito bonita. E como geralmente é a gente, pelo menos nas caravanas que a gente conduziu e participou, é o nosso último lugar a ser visitado. Ah, é? É sempre assim. A gente encerra a última visitação com o túmulo de Jesus. Então é um ponto final nosso ali, né? E você tem uma sensação de que, sabe aquela de cheguei, se cumpriu, de você fechar um ciclo, né, e se preparar para um novo. Então eu sempre tenho essa sensação. Então você tem um ambiente muito legal de reflexão. Então tem muita gente que se quebranta ali, tá? Então quando você entra, é uma visita muito rápida, então não adianta a gente também encantar, né? Porque assim, você tem uma fila atrás de você, você vai entrar, vai olhar, vai tirar uma foto, porque o de trás já tá querendo entrar e Lá vem É outros. um lugar turístico, é um né? lugar turístico. Então você vai ter muito isso. Você vai ter pessoas que para aquilo é só mais um lugar, que como ele visitou a Torre Eiffel ou qualquer outro monumento ou o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mas se você procurar dar um sentido, então para mim ele é sempre o fim de uma jornada, né? Para mim sempre tenho essa emoção. É muito bom esse entendimento. O senhor falou que faz a ceia ali, né? E aí a gente pensar que quantos milhares e milhares de anos aí no mundo se celebra a Páscoa, contando desde a Páscoa judaica, depois a Páscoa cristã. A pregação que eu fiz lá para o nosso pessoal, eu preguei justamente quando Pedro e João correm para o túmulo, depois que as mulheres anunciam que ele não está mais lá. Pedro e João correm, João chega na frente, para na porta, Pedro chega e entra. Então Pedro entrou, foi o primeiro a entrar. E a gente estava ali diante de uma fila. Há 2000 anos tem uma fila. De pessoas também De pessoas. querendo ir lá. Então nós fizemos o caminho de Pedro, que entrou, viu e saiu dali para ser
o apóstolo. Uau. É porque tem os que entram, e como o senhor falou, é só mais um lugar, e aqueles Mas que... eu entrei na fila de Pedro. Entrou na fila de Pedro. E saiu dali com uma missão. Saí dali com a minha missão. E aí a gente tem... E aí a gente serve a ceia e tal. É muito agradável. Até... E aí as pessoas estão lá, a gente traz o cálice, né? Um cálice de madeira bonito, a gente dá de Legal. presente para as pessoas. Então todo mundo devolveu o cálice de madeira, que é muito bonitinho. Eu falei, não, isso é um presente pra para vocês. vocês. Levar Tá? uma As lembrança. pessoas ficaram até... Muita gente emocionada, tivemos tempo de adoração. Foi uma visitação de Deus. E aí, milhares e milhares de anos, então, se celebrando a Páscoa. E a gente pensar que um dia nós vamos celebrar a última E Páscoa. cearemos com ele. Ele está aguardando, porque ele disse que não beberia do cálice do vinho de novo, até que todos nós estejamos com ele para tomar no seu reino. Aleluia. Então haverá uma Páscoa que a gente vai cear na mesa com ele. Uau. E ele não sentou nessa mesa ainda, porque está esperando a esperando. minha e a você. Glória a Deus. Que as promessas, bis, foram seladas com a ressurreição de Jesus para nós. Quando Jesus ressuscita, ele dá sentido a toda a nossa vida, porque assim, ó, ele morre pelos nossos pecados e ressuscita para nos dar a vida eterna. Então, a ressurreição é, né, a nossa garantia de vida eterna. Ele venceu a morte, portanto, a morte já não tem mais governo nem domínio sobre nós. Nós viveremos eternamente. Então, a Páscoa é o anúncio da vida eterna. A nossa redenção foi completa por obra dele. Então isso é. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos também opera em nós, nos vivificando. Então a gente tem uma promessa de cura para o nosso corpo mortal, de vida para nós, porque ali houve vida. Então a ressurreição, ela traz consigo todo um conjunto, né, da eternidade, da restauração, da vida plena em Cristo, do sentido à fé, que agora está dentro de nós e a gente pode viver isso através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando já aqui ao final desse episódio. Se você chegou até aqui, faz um favor para mim. Escreve agora Páscoa aqui nos comentários para eu saber que você chegou até esse minuto. Escreve aqui Páscoa agora nos comentários. Não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, curte aqui agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar aqui o sininho para você receber notificações de todos os materiais que nós colocamos aqui no YouTube, tá certo? Copia esse link, manda agora lá nos grupos de WhatsApp para que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Bispo, um recado para as pessoas que estão assistindo, que o senhor pudesse resumir e falar agora para essas pessoas o que é a Páscoa para eles. A Páscoa é a maior prova de amor que você poderia ter recebido de alguém. Por maior que seja o amor de sua mãe jamais poderia alcançar esse nível de amor. Por mais que haja amor no seu pai por você, jamais. Seu marido, seus filhos, nenhum amor supera o amor do Deus que se fez homem, que se humilhou e se rendeu por nós para nos dar a vida eterna. Então, meu convite para você é que você faça dessa Páscoa a Páscoa da sua família, a Páscoa da sua casa. Vem celebrar com a gente está preparando um espetáculo muito lindo. Para nós é dia de festa, é dia de celebração, é dia de vida. A morte ficou para trás, a maldição foi vencida, somos benditos filhos amados e temos acesso à mesa de Deus por essa graça. Então, viva a Páscoa, celebre a Páscoa, assimile a Páscoa, que Deus te abençoe ricamente. Amém. Bispo, uma última pergunta para a gente fechar aqui. Tá. Como a gente pode viver a altura do preço que foi pago por nós na cruz? Não pode. Não há como corresponder ao preço tão alto e tão grande. O que eu quero que você entenda, você não vai pagar. Mas qual que é a alegria que a gente tem quando a gente dá um presente?
Quando você dá um presente, qual a alegria que você... Gratidão. Como que a pessoa pode te retribuir? O que te dá satisfação? Quando você dá um presente para uma pessoa, te dá uma satisfação. Ela recebe aquilo com alegria. Sorriso no rosto, Sorriso. alegria, gratidão. Eu vou além disso. Se eu te der uma blusa, uma camisa, e eu te ver usando ela, Sim, verdade, isso é verdade. Boa. Eu posso só agradecer, sorrir na hora, mas não usar aquilo. botar no armário, eu nunca te ver com ela. Agora, imagina que eu te dei lá uma camisa e você, no próximo domingo, você tá lá com essa camisa. Olha, ele tá usando a camisa que eu dei pra ele. É uma alegria, Sim, É. não é? com certeza. É uma alegria. Então, quando você pode fazer isso e você vê isso, é uma alegria. Eu me lembro uma vez que eu comprei uma camisa que eu achei linda, maravilhosa, uma cinza que eu trouxe dos Estados Unidos. Quando eu vesti, eu falei, não deu. Aí eu falei, tá o tamanho do Eu tenho dente. ela até hoje lá. Ah, é? O problema é que ela não tá mais do meu tamanho. Você mudou, meu jovem? E aí, sempre quando você ia pregar e você ia com essa camisa, eu bati o olho e falei, Ele tô usando gostou. aquela camisa. Então é uma alegria quando você vê a pessoa usando aquilo que você deu. Quando você de fato deu com generosidade, com amor, com paixão, e você vê a pessoa desfrutando. Então o que eu posso te dizer, você nunca vai pagar, você sempre vai ser uma devedora se você olhar por esse lado. Mas a alegria é que você desfrute. A gente pode corresponder a essa Glória a Deus. obra. Desfrute do que ele te deu. Viva o que ele te deu. É a melhor forma de corresponder a esse amor tão grande e tão extraordinário. E quando você transborda sobre outro. Aleluia. Glória a Deus. Se você está assistindo a gente aqui e é pastor, líder, comenta aqui, fala pra gente o que você achou desse conteúdo. Eu queria que o bispo deixasse agora uma mensagem para os pastores das igrejas, da importância da Páscoa na igreja, tantos pastores que acompanham e se inspiram no Senhor, no seu chamado, no seu ministério. Que o Senhor comunicasse agora aos pastores a importância desse evento para o cristão. Quando Paulo visita Atenas e ele passa pelos muitos altares dos deuses gregos, Paulo percebe um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Tão zelosos pela sua religião, não querendo desagradar nenhum Deus, os gregos colocaram um altar e puseram ao Deus desconhecido. Ou seja, se esquecemos de algum, está aqui para ele. Uhum. Aquele altar pagão se torna o ponto de partida de um sermão extraordinário do apóstolo Paulo, no Areópago. Um discurso de Paulo. Ó, gregos, vejo o vosso zelo quando deixaste aqui esse altar ao Deus desconhecido, pois hoje eu vos quero anunciar. E ele dá um nome para esse Deus: Jesus Cristo. Então, não perca a oportunidade desse altar que a sociedade levanta. Não perca a oportunidade, pastor, dos altares que a sociedade levanta. Não apenas no... a gente precisa melhorar muito nisso também aqui. Mas é Páscoa, é um altar levantado. É Natal, é um altar levantado, nós vamos aproveitar ele para anunciar Jesus. É o mês das mulheres, é um altar levantado que a gente vai anunciar Jesus. Ou seja, a gente pode aproveitar isso. Levante altares em adoração ao Senhor. Os altares estão levantados aí pela sociedade. Cabe a gente. Vamos tomar ele apropriado e vamos levantar o nome de Jesus acima de todos. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Foi um conteúdo aqui que eu acho que foi muito edificante para minha vida, para sua vida. Uma escola. Foi uma escola, gente, uma mini escola. A escola da Páscoa. A escola da Páscoa. A gente está muito feliz, Bispo, de você aqui, de compartilhar tanto de Deus com a gente na igreja. A gente aprende tanto, né? Com certeza. E eu tenho certeza que você também foi muito abençoado aqui. Então, comenta, compartilha, manda esse link para o seu pastor, para o seu líder. Você aqui da nossa igreja, compartilha com seus amigos, com a sua família. Convida eles para estar no dia 20 de abril, no nosso espetáculo de Páscoa. Vai ser 5 e 7, 2 sessões, porque a igreja transborda, não cabe mais. Faz o apelo, vem gente, salva muita gente, parente vem,
Até quem tá meio aí bagunçado na fé, fazer opa, vou lá. parente meu amigo, Dá uma ida, precisa dar uma ida lá, bater o meu ponto lá da Páscoa, pelo menos, tal, vem, Vamos lá pra ó. assistir, ó, vamos assistir um teatro lá, legal, tal. Você Pronto. vai se surpreender e eu tenho certeza que vai ser de salvação, encontro com o Senhor. Amém? É isso aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Curte, comenta, compartilha. Valeu! Deus abençoe.